A paz do Senhor Jesus, pastor, pastora, missionário, missionária, obreiros que trabalham aí na obra de Deus, obreiros no geral. Seja muito bem-vindo à mentoria Reativados, Curados para Curar. Essa mentoria, meus amados, tem um objetivo, que é ajudar você que está cansado, que se sente exausto muitas vezes aí na caminhada, né, e que precisa de um suporte. Eu hoje auxilio, né, o meu esposo à frente da obra de Deus e eu sei que não é fácil. E esse projeto ele nasceu por exatamente saber disso, saber o quanto faz a diferença a gente poder contar com alguém. E vai ser uma playlist de 3 ou 4 encontros, ainda não sei direitinho, não me lembro bem ainda, né? Mas vão ser 3 ou 4 encontros e vão ser encontros transformador para a sua vida. Então eu já te convido a se inscrever no canal se você não é inscrito, a compartilhar esse vídeo com outra pessoa, deixar o seu like para eu saber que está te ajudando essa mentoria. Perdão. Para eu saber que essa mentoria ela está te ajudando, tá? Então já compartilhe aí e no finalzinho, se você quiser adquirir também o certificado dessa mentoria, eu vou deixar os dados para você estar adquirindo no último encontro, tá bom? No último vídeo. Então vai ser uma playlist e você pode ir maratonando aí e sendo edificado. Eu tenho certeza que vai trazer uma transformação muito grande para a sua vida. E hoje, sendo o primeiro encontro, nós vamos falar sobre algo muito importante que muitas vezes a gente faz com que se funda quem nós somos, né, com aquilo que nós fazemos. Quem você é antes do que você faz? Você pastoreia, você está ali na obra 24 horas disponível, mas antes de estar ali servindo, antes de estar ali recebendo demandas de pessoas, antes de estar ali oferecendo apoio, você é alguém. E esse alguém muitas vezes precisa de ajuda, esse alguém muitas vezes precisa de apoio, esse alguém muitas vezes precisa de ter também as suas necessidades, sejam elas emocionais, sejam elas financeiras, sejam elas espirituais, mas tem necessidade, você é alguém que tem necessidade, essas necessidades elas precisam ser olhadas, elas precisam ser acolhidas, elas precisam ser atendidas, você precisa olhar com carinho para quem você é antes daquilo que você faz e você não pode se perder dentro daquilo que você faz. E quando eu digo se perder, eu digo se perder emocionalmente ao ponto de se deixar de lado apenas para atender demandas de outras pessoas. Então esse encontro ele é um encontro bíblico, ele é um encontro terapêutico, ele é um encontro leve. Aqui a intenção não é de forma nenhuma disciplinar ninguém, ensinar ninguém sobre como fazer algo. Não, o meu papel não é esse. O meu papel estou vindo aqui como terapeuta para fazer com que a sua caminhada na obra de Deus seja leve. As suas necessidades quanto pessoa seja atendida. Então eu espero do fundo do meu coração que esse encontro seja valioso para você e eu creio sim que ele será. Tá? Então hoje ele é um encontro para cuidar de você, cuidar do seu coração. Não é um ambiente onde você vai encontrar acusação de forma alguma. É um ambiente onde você vai se conscientizar da necessidade do cuidado que você precisa, tá? Porque ninguém sustenta um chamado saudável com a alma ferida, né? Quantos obreiros estão fazendo ali a obra, estão na caminhada, estão ali na jornada, mas estão com a alma ferida, né? Muitos obreiros, eles adoeceram e não é assim por falta de oração, por falta de intimidade com Deus, por falta de jejum ou por rebeldia, de forma nenhuma.
foi uma tentativa, né, de sustentar o ministério com estruturas emocionais quebradas. Nós sabemos que nós também temos as nossas emoções, temos as nossas dificuldades, temos as nossas limitações. E muitas vezes as nossas emoções elas estão quebradas, mas nós sabemos que temos a necessidade de sustentar um ministério. E muitas vezes Deus ele até te permite descansar, mas parar não. E é por isso, é para você não parar, que o Senhor colocou no nosso coração essa mentoria. Por que eu digo no nosso coração? Essa mentoria, a minha pastora falou para mim, nossa, como terapeuta você poderia fazer algo do tipo. E assim surgiu essa mentoria, reativados, curados para servir. Então aqui é um ambiente onde você vai ser curado das suas emoções, para que você possa servir ainda mais com excelência. Lá em Jeremias, vai nos dizer, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Ou seja, Deus ele nos chamou antes de qualquer coisa. Deus ele já sabia de toda a nossa estrutura, que nós somos frágeis, que somos fáceis de se quebrar. Mas a ferida, ela não é um impedimento para que Deus ele venha usar a nossa vida. Porém, ele quer nos tratar, porque essa ferida, ela pode contaminar o chamado, né? Então, vamos ver um pouquinho a diferença sobre o que é chamado e o que é carência. Porque existe diferença, meu amado. Muitas vezes a pessoa pensa que tem um chamado, enquanto na verdade ela está respondendo pela carência, né? E vamos ver com clareza sobre o que é isso? Olha só, o chamado, ele nasce em Deus. O chamado, ele é sustentado por uma identidade, ou seja, você vai ser trabalhado quem você é. E a partir de ser trabalhado é que vai nascer então o seu chamado, né? Você vai trabalhar, você vai colocar para fora aquilo que Deus fez em você. Então, o chamado, ele sobrevive à crítica. Ele não depende de aplauso. Quantas pessoas desistem porque não é reconhecida? Aí vamos lá ver sobre a carência. Olha só, a carência, ela nasce de uma dor não tratada. E essa dor, muitas vezes, vem lá de trás, de uma rejeição, enfim, não é o foco aqui, né? Mas só para entender o que é carência e o que é chamado, só para trazer aí essa diferença, né? Para que a gente venha entender, peraí, eu estou atrás de aplausos, eu estou atrás de uma validação, e isso aqui não é uma crítica, isso daqui é uma forma de nos tratar, para que nós venhamos entender como estamos hoje. E se porventura nós identificamos que é carência, nós vamos tratar essa carência, né? Então, a carência, ela nasce de uma dor não tratada. Ela nasce de uma busca por validação. É o que eu falei, quantas pessoas desistem porque estão ali fazendo algo e busca uma validação, busca aplausos, busca reconhecimento, e nós bem sabemos que na vida ministerial esse reconhecimento nem sempre, ou posso dizer talvez que quase nunca, esse reconhecimento vai chegar através de pessoas. Nós sabemos que o nosso galardão por aquilo que nós fazemos, ele vai estar lá em cima, reservado para nós. Porém, na vida ministerial, aqui nessa terra, muitas vezes, ou a maioria delas, nós não seremos reconhecidos por homens. Essa é a grande verdade. E muitos, achando que é ministério, acabam desistindo, porque na verdade é carência. E a falta dessa validação desmonta aquela força que parecia ter para dar continuidade ao ministério. Então a gente precisa analisar isso. Eu digo muito que uma pessoa ferida, ela tem a capacidade de ferir a outra muito facilmente. Então a carência, ela se alinha com o reconhecimento, né? E adoece a pessoa quando ela não consegue enxergar
esse reconhecimento. Então há uma diferença, né? O chamado, ele nasce em Deus. Ele é sustentado por quem você é. Você sabe que independente de qualquer coisa, a sua identidade é filho, a sua identidade é servo. Se alguém aplaude, amém. Se ninguém aplaude, amém. Porque você sabe que o seu chamado, aquilo que Deus te entregou, não depende de aplauso. E uma dica, uma explicação aí bem clara, né, disso é o próprio Jeremias. Jeremias, quanto Jeremias chorou, quanto Jeremias lamentou, porque Jeremias, ele falava ao povo e ele não via nada acontecer. Ele falava e o coração era duro. Na verdade, os profetas, né, muitos profetas, Deus ele enviava o profeta para falar e o profeta não via. É muita coisa acontecer, não via o povo se arrepender, o povo jogava o profeta, julgava o profeta, né, criticava o profeta sofria, e ele não tinha nenhum reconhecimento. Então a Bíblia já nos deixa claro que nessa terra a gente não terá reconhecimento. O nosso nome ele está escrito lá no céu, porém aqui na terra a maioria das vezes é que não vamos ter esse reconhecimento. Então, olha só o perigo. Quando a carência, ela dirige o ministério, o obreiro, ele começa a exigir das pessoas aquilo que só Deus pode oferecer, né? Exemplo, quantas vezes você já viu alguém exigir das pessoas aquilo que só Deus poderia fazer? Por exemplo, só o Espírito Santo pode transformar a vida de alguém. O seu papel quanto obreiro, o seu papel quanto pastor é dar exemplo, é ensinar dentro da palavra, porém, não é por ser pastor, por ser obreiro, por ser pastora, missionária, que você vai transformar a vida de alguém. E muitas vezes a gente quer ver essa transformação e a gente se esquece também de que cada um tem o seu tempo e é Deus quem trabalha no vaso. Imagina se a gente fosse trabalhar no vaso, né? Eu costumo parar e pensar, se fosse eu trabalhando, eram uns tapas daqui, uns tapas dali, uns puxões de orelha daqui. Porém, Deus, ele tem a forma dele de trabalhar. E a forma como Deus trabalha, ela é diferente da nossa, muitas vezes não é como nós queremos, ou a maioria das vezes não é como nós queremos. A gente tem que entender que cada um tem o seu tempo. Alguns vão querer, outros não vão querer, e está tudo bem, não é? Está tudo bem, né? Porque é claro que a gente quer ver as pessoas evoluírem, né? A gente quer ver as pessoas colocar em prática aquilo que é ensinado, mas nem sempre vai ser assim. Cada um tem a sua liberdade de escolha. Só que quando a nossa carência, ela lidera, né? A nossa carência dirige o nosso ministério, a gente começa a exigir das pessoas aquilo que só Deus pode oferecer para a gente também. Então eu citei essa questão do trabalhar porque para a gente é satisfatório, a gente vê isso como um reconhecimento, talvez até pessoal mesmo. Às vezes a gente se cobra muito, né? Agora, tem também o outro lado, né? A gente quer que as pessoas vejam na gente ou suprem na gente algo que só Deus pode suprir. Então existem aí dois lados que nós precisamos ter muito cuidado, né? E analisar em nós. Como eu disse, isso aqui não é um julgamento, isso daqui é uma forma de nós entendermos quem somos nós antes de exercer um chamado. Porque aqui eu não estou falando necessariamente para o pastor, eu estou falando para aquele homem, não estou falando necessariamente para a pastora, mas estou falando para aquela mulher que chegou aqui agora, nesse encontro, e pode se despir das suas armaduras, pode tirar aquela farda, né, de super-herói, de super-heroína e ser quem você é. Gente, eu falo muito que muitas vezes lá fora a gente precisa, muitas vezes não temos escolha, precisamos mostrar uma força o tempo todo. Precisamos ser a força daquele que já não tem. Precisamos ser o ânimo daquele que já não tem. Precisamos ser a palavra de apoio para aquele que não tem. Precisamos ser a palavra de cura para aquele que está ferido. Só que o que acontece?
Só Deus muitas vezes sabe como nós, pessoas, estamos, como servos, estamos ali, entregando o nosso melhor, fazendo com excelência, mas quanto pessoas, muitas vezes fazendo para o outro aquilo que nós precisamos de alguém para fazer para a gente e não encontramos. Então, esse espaço aqui é para você se despir da sua farda, da sua armadura e se colocar aqui quanto pessoa, né? Vamos tratar o seu coração, vamos tratar a sua necessidade, vamos tratar a sua emoção aqui nesse momento para que você possa estar fortalecido, para que as dificuldades ministeriais não venham te ferir ainda mais e para que dentro dessas feridas nós não venhamos ferir outras pessoas, mas que de fato, curados, nós possamos servir com excelência, né? No livro de Provérbios, capítulo 4, versículo de número 23, vai dizer assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. E essa palavra é forte porque muitas vezes guardar o nosso coração, se silenciar, decidir não deixar entrar para o nosso coração, não é fraqueza, né? É uma proteção do seu chamado. Muitas vezes é necessário a gente parar, analisar, ver até onde a gente pode ir e se de repente é momento de dar uma pausa, nós precisamos disso. Nós precisamos olhar para o nosso coração para que nós não venhamos adoecer. A palavra de Deus nos diz: o que é que adianta ganhar o mundo inteiro se eu perder a mim mesmo? Não adianta nada nós servir, nós ganharmos o mundo inteiro pela palavra e acabar perdendo a nós mesmos. Eu carrego isso como algo muito sério. Então a gente precisa estar analisando constantemente as nossas emoções, como está o nosso coração, quando é momento de buscar ajuda, quando é momento de pedir socorro. Sempre digo, o servo de Deus, ele não caminha sozinho. Então vamos lá? Talvez com tudo isso aqui que eu falei sobre o que é um chamado, o que é a carência, talvez você olhe para trás, né, para sua caminhada até aqui e entenda que até aqui você agiu pela carência, né? Então, assim, permaneceu tentando suprir algo que nunca foi tratado. Então, eu quero te fazer algumas perguntas para você refletir. E, inclusive, se você quiser até anotar, né, o importante é que você dê uma pausa aqui agora, pegue um papel, pegue uma caneta, anote, porque isso aqui vai te fazer refletir. Então faça isso, dê uma pausa, pegue um papel, pegue uma caneta e anote aqui, de repente, as perguntas, as suas respostas, para que você venha refletir sobre elas depois, quando você sair aqui dessa aula, desse encontro, enfim, seja lá como você queira chamar, né? Já pegou o papel e a caneta? Já pausou? Já pegou aí? Vamos lá que eu estou te esperando. Prontinho, papel e caneta na mão. Agora, vamos para as perguntas? Isso aqui é para você refletir no seu interior, como tem sido a sua caminhada até aqui, tá? O que você sentia? Vamos lá, se pergunte para você o que eu sentia quando comecei a servir. O que é que você sentia quando você serviu, começou ali no inicinho da sua caminhada? O que é que você sentia? Qual era o sentimento que você tinha? Anote aí. Qualquer coisa, dê uma pausa, tá? E anote. Anote o que é que você sentia. O que eu sentia? Se faça essa pergunta no seu interior. O que eu sentia quando comecei a servir? Pausou, anotou, refletiu. Agora vamos para a próxima pergunta.
eu queria ser usado ou ser visto? Entenda que são perguntas que vão tratar a sua alma. Talvez vai tirar você do conforto, vai tirar você do comodismo, mas vai ser transformador, libertador para sua alma. O que eu queria ser? Queria ser usado ou queria ser visto? Pausou? Respondeu? Agora vamos lá para a próxima pergunta. Eu me sentia rejeitado, sozinho, invisível, lá quando você começou. Você se sentia rejeitado, sozinho, invisível? E seria até interessante que você se respondesse o porquê dessas perguntas. Procure dentro de você o porquê de cada resposta, o porquê você sentia dessa forma, tá certo? Pausou, respondeu, refletiu? Vamos para a próxima pergunta então. Quando não sou reconhecido, o que isso ativa em mim? Qual o sentimento que é ativado em você quando você faz algo e de repente não recebe o aplauso que você gostaria, o reconhecimento que você gostaria? Qual o sentimento é ativado em você? Pause, responda, reflita na sua resposta e, se possível, busque dentro de você o porquê que você sente isso quando você não é reconhecido. Carência não é pecado, gente, tá? Carência não é pecado. Agora, negar essa carência é o que nos adoece. E eu vou deixar aqui, eu não vou colocar, não vou explicar aqui agora, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas eu vou deixar aqui em um vídeo o que é carência, eu vou deixar bem esclarecido o que é carência e como essa carência ela pode te afetar no âmbito espiritual, no âmbito aí do seu chamado. Vou deixar um vídeo aqui, depois você procure por ele, que ele vai estar aqui. Talvez eu deixe aqui em vídeos relacionados e você o encontre, tá? Mas se não, tem poucos vídeos no canal, você já corre lá e já procura. Então a carência, ela não é pecado, é a forma como se construiu o seu eu, é a forma como você teve aí as suas vivências e isso gerou em você uma carência. Então isso não é pecado, sentimento, emoção não é pecado e nós muitas vezes confundimos isso, achamos que não podemos sentir, né? Eu costumo dizer que a gente pode sim sentir. O que a gente não pode muitas vezes é dar vazão para aquilo que sente, alimentar aquilo que sente para que aquilo não vire pecado, né? Muita gente fala, não pode sentir isso. Como que a gente vai controlar o não sentir? O sentir, ele não é pecado. O pecado é o quanto você alimenta, né? Na verdade, não é nem o alimentar que é o pecado, é o que vira depois daquilo que você alimenta, né? Porque, no caso, a concupiscência, né? São os nossos pensamentos ali em alimentar aquela emoção e aquilo, sim, pode virar um pecado. Então, o sentir não é pecado. A carência, ela não é pecado. Agora, negar a carência vai nos adoecer. E quando adoece as nossas emoções, aí sim, a gente dá vazão para que aquilo vire pecado, muitas vezes. Então, em Salmos 139, 23 e 24, vai nos dizer, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Meus amados, tem uma oração que eu gosto muito de fazer. Senhor, sonda-me, esquadrinha-me, me olhe por inteiro e aquilo que precisa ser mudado, ser transformado, que o Espírito Santo do Senhor venha me constranger para eu mudar, para eu ser transformada, porque eu sei que isso vai fazer de mim uma pessoa muito melhor na presença de Deus. E quando eu digo muito melhor, é claro que não é com arrogância, é no sentido de humildade, no sentido de sensibilidade. Então eu sempre peço para Deus, Senhor, sonda-me, sonda-me. Olha para o meu interior e se existe em mim algo mal que precisa ser transformado, e tem, meus amados, e tem.
Na nossa vida, nós vamos viver sendo transformados, lapidados, moldados. Daí o Senhor, Ele traz no nosso coração. O Senhor, Ele envia o Espírito Santo dele para nos constranger. Claro que o Espírito, ele precisa já habitar em nós. E é esse Espírito que vai nos constranger daquilo que não vai bem, para que nós venhamos ser transformados. E Ele faz, né? Então, continuando aqui, vamos lá para identidade versus função. Aqui é que acontece a quebra de muitos obreiros, né? No bom sentido. Identidade é quem sou eu em Deus. Quem é você em Deus? Quem Deus é em você. Função é o que eu faço para Deus, se bem que eu não gosto dessa função, dessa expressão que eu faço para Deus, porque até mesmo não há nada que nós possamos fazer para Deus para que possamos merecer, né, aquilo que Ele fez por nós. Então, só a misericórdia dele mesmo. Porém, o Senhor, Ele nos usa sim como instrumentos. Então, qual a função? Quando a função vira identidade, então qualquer correção vira ameaça. Precisamos ter cuidado com isso. Então, vamos lá? Quando a função ela vira identidade, qualquer correção ela vira ameaça. E nós temos que entender algo. Nós vamos entender aqui agora, né? Olha só, qualquer esquecimento vira rejeição. Se a pessoa se afasta é porque nos rejeitou. Isso quando a nossa função vira identidade, né? Nós precisamos ter cuidado com isso, porque nós temos uma identidade. Qual é a nossa identidade? Antes de uma função, nós somos filhos. Antes de uma função, né? Então, quando a função ela vira identidade, quando o que você faz para Deus vira a sua identidade, né? Então qualquer correção vira uma ameaça, você se sente mal, né? Qualquer esquecimento vira rejeição, qualquer pausa vira crise. Então a gente precisa ter cuidado com isso. O que é que nós precisamos declarar? Que antes de você ser pastor, antes de você ser líder, antes de você ser diácono, antes de você ser missionário, missionária, pastora, ou seja, antes de você ter uma função, você é filho. Você não faz para ser amado, você faz porque você é amado. E você faz porque você sabe o quanto Deus te amou primeiro. Mateus 3,17, Deus declara amor por Jesus antes do ministério. Quando Jesus ele é batizado, né, Deus ele declara ali, esse é meu filho amado, porque eu me comprazo. Então, nós precisamos ter esse cuidado, porque antes de fazer algo, nós somos filhos. Antes de ser pastor, somos ovelhas, né? Então, precisamos ter esse cuidado. Nós não somos o que fazemos, se é que você consegue me entender. Antes de ser líder, de ser pastor, de ser diácono, você tem uma identidade de filho. E Deus ele quer tratar você também nessa identidade de filho. Deus ele quer cuidar das suas emoções, Deus ele quer cuidar do seu coração, porque você é filho. E assim, depois de você ser cuidado, ser tratado, ser transformado, Deus vai usar você para que você venha transformar na vida do outro, ser usado para transformar a vida do outro, né? Então, ministério é isso, é você colocar para fora aquilo que Deus já fez em você, aquilo que Deus já fez em mim, é a transformação que Deus já fez em nós. Isso é ministério, né? Eu entendo isso como ministério. Então, nós temos que entender que nós não fazemos algo para ser amado. E quantas pessoas estão buscando fazer alguma coisa,
na busca de ser amado, de ser aceito, isso é carência. Isso é carência. E essa carência ela não vai ser suprida com uma vida ministerial. Muito pelo contrário, para que a gente tenha um ministério excelente, é preciso que isso seja tratado em nós primeiro, né? Então, se porventura você entende que você chegou até aqui por carência, o seu chamado, a sua caminhada até agora tenha sido por carência, é momento de você se despir disso aí, entender que você não faz para ser amado, você faz porque Deus te amou primeiro. Vamos lá? Olha só. Você já está aí com o papel e a caneta na mão, né? Então agora você vai se responder de novo a algumas perguntas. E essas perguntas, elas vão te fazer refletir. Essas perguntas vão fazer com que a sua alma continue aí nesse tratamento. Olha, se responda sem censura, meus amados. Se responda com clareza. Se responda com liberdade de ser exatamente quem você é. Com liberdade de colocar para fora exatamente aquilo que você sente. Então, se responda sem censura alguma, né? Começando a pergunta: por que eu comecei no ministério? E como eu falei lá no início, dê uma pausa, anote, reflita, depois você volta e responda a outra pergunta. Por que eu comecei no ministério? Pausou? Vamos para a próxima pergunta? O que eu esperava receber das pessoas ou da igreja? E aí? Se responda com clareza. Essa pergunta só você e Deus vai estar vendo. Essa resposta também, né? Ou melhor, essa resposta só você e Deus vai estar vendo. Então se responda com clareza. Porque quando a gente confessa, a gente alcança a misericórdia. Quando a gente confessa, a gente é tratado. Quando a gente confessa, a gente é curado. Quando a gente confessa, a gente é sarado. E quando somos sarados, vamos ser muitíssimo mais usados para sarar outras pessoas. Então, o que eu esperava receber das pessoas ou da igreja quando eu comecei o ministério? Próxima pergunta. O que mais me machuca hoje quando eu sirvo? Você consegue se responder? O que mais te machuca hoje quando você está servindo no seu exercício, na sua função? O que é que mais te machuca hoje na sua função, naquilo que você faz? O que é que mais te machuca hoje? Próxima pergunta. O que eu tenho cobrado das pessoas que deveria buscar em Deus? Essa é forte. Essa é para nos quebrar no meio. O que é que nós temos cobrado das pessoas, né? Que a gente deveria buscar em Deus? O que é? O que você tem cobrado das pessoas e que você deveria ter buscado em Deus? Que você sente que você deve buscar em Deus? Isso aí não será entregue a ninguém, tá? É você e Deus. É um encontro honesto, é um encontro sincero entre você e Deus. E aqui nós já estamos finalizando, né? E o que eu quero que você consiga através desse encontro aqui hoje é quebrar, né, as defesas, quebrar aquilo que você usa para se justificar, para se defender, aquelas falas que você usa para se defender. É que você tenha consciência emocional sobre quem você é, sobre o que você faz, sobre como você está fazendo. É que você venha quebrar culpas, né? Então, esse é
o intuito desse encontro hoje e que você tenha um início real, né, e no processo de cura, certo? Então, é isso que eu desejo para você nesse encontro. E ao finalizar esse encontro aqui hoje, eu gostaria que você fizesse algo. Você, acredito eu, que identificou algumas questões que precisam ser tratadas dentro dessas perguntas que você respondeu. Eu acredito de fato que sim. Então, eu gostaria que você pegasse essas reflexões e levasse para Deus em oração. Gostaria que você levasse para Deus o seu pedido de cura, o seu pedido de transformação, naquilo que você identificou, naquilo que o Espírito Santo de Deus te ajudou a identificar, que é necessário ser transformado. Talvez você olhou e entendeu que até aqui você serviu por carência. Então leve para Deus isso e peça para o Senhor: Deus, cure em mim essa carência. Eu não estou falando para você parar o seu ministério de forma alguma, continue, porque a sua vida será canal de bênção para muitas pessoas. E através dessa experiência que você está tendo aqui e que você terá com Deus em oração através da sua oração, eu sei que o Senhor irá fazer uma transformação ainda muito maior na sua vida e através da sua vida para restaurar pessoas. Então não é para você parar, é para você continuar, mas agora continuar do jeito certo. Eu espero te encontrar na próxima aula, porque eu tenho certeza que vai ser uma continuação muito gostosa daquilo que Deus, Ele já está fazendo na sua vida. E antes de finalizar, eu quero orar com você. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero pedir ao Senhor que vá de encontro, Senhor, com essa vida que está ali do outro lado da telinha. Senhor, nós sabemos que a caminhada ministerial muitas vezes ela é árdua, muitas vezes ela cansa. Muitas vezes, Senhor, ela nos fere, mas nós sabemos também que muitas vezes nós queremos, Pai, ser suprido pelas pessoas de algo que somente o Senhor pode suprir em nós. Nós sabemos, Pai, que muitas vezes nós esperamos reconhecimentos que só virão do Senhor. Nós sabemos que muitas vezes a nossa identidade de filho está enfraquecida, Senhor. Pai amado, eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, vá de encontro com essa vida que está do outro lado. E se porventura, Pai, ela se encontra ferida, ela se encontra machucada, Senhor, Pai, que o Senhor venha trabalhar no coração e na alma, Pai. Senhor, o Espírito Santo é aquele que nos convence daquilo que necessitamos de transformação. Pai, que o Senhor venha nos constranger a mudança daquilo que é necessário. Pai amado, em nome de Jesus, fortaleça, Senhor, esse obreiro, fortaleça essa obreira, seja ela pastor, pastora, missionário, diácono, diaconisa. Senhor, fortaleça em nome de Jesus. Pai amado, ajude, Senhor, para que os pés venham estar firmados na rocha que é o Senhor, para que não venha se desviar, Senhor, do caminho, para que não venha se desviar da Tua palavra. Senhor, dê ânimo, dê vigor, dê ousadia para continuar fazendo aquilo, Pai, que tem iniciado na Tua presença. Pai amado, toma ele, toma ela nas Tuas mãos em nome de Jesus. E que esse encontro, Pai, tenha sido um canal de bênção para essa vida, assim como os demais encontros que virão aqui, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, use a nossa vida como canal de bênção, que venhamos ser instrumentos, Pai, afiados da forma como o Senhor deseja, para que vidas venham ser alcançadas, para que vidas venham se render ao Senhor. Pai, nos perdoe se porventura temos agido, Pai, como o Senhor não tem agradado. Pai, nos perdoe em nome de Jesus.
e nos ensine, Senhor, a fazer melhor. Trabalhe em nós para que possamos ser pessoas melhores para a honra e glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém, meu amado? Eu quero deixar aqui para você uma frase de impacto. O ministério não é lugar de carência. Ele é lugar de transbordar. E nós só vamos transbordar aquilo que primeiro foi preenchido em nós por Deus, né? Então guarde essa frase. Ministério não é lugar de cura de carência. É lugar de transbordo. É lugar de transbordar. E só transborda quem primeiro foi preenchido por Deus. Guarde essa frase no seu coração. E antes de servir com excelência, é preciso ser curado na sua essência. E é isso que o Senhor está fazendo comigo e com você através desse encontro. Amém, meu amado? Deus abençoe a sua vida. Compartilhe essa aula, compartilhe esse encontro, compartilhe esse vídeo com um obreiro que você sabe que necessita de uma cura interior, que necessita de uma ajuda. Sem crítica, sem julgamento, só precisa ser abraçado, ser acolhido e se conhecer e deixar o Senhor tratar. Amém? Deus abençoe a sua vida e até a aula 2. Em nome de Jesus. Te encontro lá. Deus abençoe.